Saudações esmeraldinas, cumprimos a primeira parte da missão contra o Paysandu, decisão da Copa Verde, Goiás 2-0 em Belém, no belo estádio reformado, Mangueirão, tradicional, praça esportiva do Pará. Goiás conseguiu uma vitória muito importante, apesar dos pesares que a gente vai discutir nesse vídeo aqui, mas eu também tenho os atenuantes para o que vocês devem estar pensando sobre os pesares, os apesar dos pesares daí, né? Enfim, vamos falar sobre isso nesse vídeo do canal Verde 33. Eu sou Helder Dias, seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreva no canal aí se você não for inscrito, se puder fazer essa gentileza, se gostar desse conteúdo. E se você já conhece nosso conteúdo, já deixe seu like para não esquecer, para que a gente possa fazer com que o tempo a gente possa alcançar mais visualizações, mais gente para trazer aqui para o canal e discutir as coisas do Goiás Esporte Clube, que é o objetivo principal deste canal aqui, né? Enfim, o Goiás foi até Belém, levou um time que não foi exatamente um time reserva, mas também a gente não pode chamar de time, o 11 titular do Goiás não estava em campo, faltaram algumas peças, o Sander, por exemplo, foi poupado, o Diego não está inscrito na Copa Verde, o Vinícius também não jogou por conta da recuperação da lesão, igualmente o Morelli. Tadeu foi para o banco, né? Isso é bom, sinal que de repente a gente pode ter o Tadeu aí no final de semana voltando, apesar que o Marcelo Rangel não deixou a desejar, né? Em nenhum dos jogos teve alguma culpa em algum dos gols, né? Muito bem, um cara dedicado ao Goiás, tá aí antes do Tadeu e sempre muito profissional. Parabéns aí ao desempenho do Marcelo Rangel durante esse período de afastamento do Tadeu. Mas o Goiás também, convenhamos, né? O Goiás passou apuro na torcida, teve atrás do placar por alguns minutos, até o VAR decidir que o gol não tinha valido, o juiz tinha validado o gol, que teve um toque de mão do Bruno Alves, atacante do Paysandu, mas naquele mesmo lance teve uma falha clamorosa da zaga, né? Inclusive do xará do Bruno lá, né? O Bruno Melo, nosso zagueiro, artilheiro do Goiás, depois que o Nicolas saiu e sem o Vinícius, né? Em campo estava o maior artilheiro do Goiás, era o Bruno, mas entregou a paçoca ali pro xará dele, que fez um gol ainda com desvio, né? Enganando o Marcelo Rangel, mas depois o gol foi invalidado. Mas naquele momento a sensação que dava é que o Goiás ganharia o jogo a hora que quisesse. E esse é um problema que tem o time quando vê o adversário com potencial mais baixo, tende o time em si a ficar mais displicente. E nessa hora é preciso que o treinador chame a atenção e coloque o time no eixo. Nessa hora é preciso que o treinador tenha um comportamento meio Hélio dos Anjos, né? Meio Fernando Diniz, meio Sampaoli, aquele cara que chega ali na beira do campo e começa a gritar. O Abel, né, também, esses treinadores mais efusivos para colocar o time em estado de alerta. Nesse momento do jogo o Goiás estava nítido que o Goiás ganharia quando quisesse o jogo, até porque o Paysandu estava com um time muito desfalcado por conta exatamente da troca do elenco, e mais da metade do elenco do Paysandu não está inscrito na Copa Verde, né? Então, um time completamente desfalcado, e o povo falando, a gente conversando, né, com os grupos de WhatsApp, falando, mas não é possível que o Goiás não vai ganhar. Não, é possível sim, é possível, no futebol tudo é possível. Você que tem décadas de vivência no futebol, você já viu de tudo, né? Inclusive com o próprio Goiás. Vitórias que a gente considerava improváveis do Goiás e derrotas clamorosas que nunca esperávamos que fossem acontecer e acontecem. Então, no futebol tudo é possível, primeira coisa. Segunda coisa, como eu disse, se o adversário está mais fraco, o Goiás também não estava com a força máxima, porque estava poupando titulares, porque também não estava entrando com tudo. Por quê? Porque sábado já tem outro jogo, lá em Salvador, contra o Bahia. E precisa ter o elenco inteiro. Nenhum jogador vai dar 100% num jogo que ele sabe que pode dosar. E é até prudente que dose, porque nós precisamos de todo o elenco. Nós temos um elenco muito limitado. Nós temos um 11 que de repente pode encarar aí com competitividade os outros times da Série A, mas não muito mais do que isso. Vocês sabem, tanto quanto eu, quem está acompanhando o Goiás sabe disso. E aí,
saiu o primeiro gol, né? O Goiás conseguiu abrir o placar depois de um pênalti sofrido, e o Matheus Peixoto vai lá e converte o penal e fica 1-0, vai tranquilo para o vestiário e no segundo tempo alcança o segundo gol. E depois do segundo gol foi assim, antes até do segundo gol estava muita pressão já pelo empate, né? O Paysandu, mesmo com esse time, pressionando e o Marcelo Rangel sendo alvo do bombardeio, do ataque muito operante nesse sentido, mas muito pouco eficiente do Paysandu. Vão ter dificuldade, tem os titulares e tudo, sei que o time estava desfalcado, mas a Série C vai ser meio complicado, pelo menos no começo da Série C, o Marquinhos Santos vai ter que dar um jeito nesse time do Paysandu. Da mesma forma, a gente sabe das complicações que o Goiás tem de elenco e aquele medo ali de alguém se machucar e aquela coisa de poder a qualquer momento ali ter alguém com algum agravamento muscular e tal. Então o time se poupou no segundo tempo. O Goiás foi lá e fez um gol com reserva, com o Felipe que entrou no lugar do Matheus Peixoto. Poucos minutos depois fez o segundo gol, ali pegando a sobra do xará dele, do outro Felipe, né? Um chute que estava meio atravessado, ele pegou carona no chute e completou. Goiás 2-0 e tudo muito encaminhado para o Goiás ser o primeiro campeão da Copa Verde do estado dos filiados à Federação Goiana de Futebol, né? Nós já tivemos campeões de Brasília, tivemos campeões do Pará, também campeão do Distrito Federal, do Pará e de Mato Grosso. Ainda de Goiás ninguém. O Goiás pode ser e deve ser sim. Creio que é muito difícil, como eu já disse, futebol acontece de tudo, mas realmente é uma missão duríssima para o Paysandu reverter essa vantagem de 2 gols de diferença dentro da Serrinha, né? Então, a gente precisa entender que o elenco do Goiás é muito limitado por tanto de competição que está disputando. E eu entendo sim o torcedor que queria que o time desempenhasse mais no jogo e não conseguiu. Eu não conseguiu ver isso no time, pelo contrário, mas o Goiás era para golear, era obrigação do Goiás vencer esse jogo, e a gente enche o time de umas certas responsabilidades, mas não faz o dosômetro do que é uma competição como essa, do que é esse momento do Goiás, com uma sequência de jogos que tem. Vai ter a Sul-Americana já na próxima semana, então é uma sequência de jogos que faz com que o time tenha de se poupar naturalmente. Eu acho que alguns jogadores já tiram o pé um pouco sabendo disso, mas sempre tem aquela coisa, né? Ainda mais no cenário que a gente está vivendo hoje no futebol, com esse escândalo das apostas esportivas, com a questão que sempre vem, né? Será que o time está querendo uma premiação, bicho? Pode ser, tudo pode ser, né? Eu não duvido de nada, como eu disse, no futebol. Mas o que eu vi na partida foi que o Goiás realmente entrou com o espírito de pensar no próximo jogo, e aí eu acho uma tática inteligente, saber que dava para dosar, e se foi assim, tá tudo certo. Menos uma coisa: a defesa não pode falhar do modo como falhou. A gente não pode ter um sistema defensivo tão desatento quanto tem tido, e aí é uma das coisas que eu penso que tem que ter o dedo do treinador para deixar a zaga principalmente em estado de alerta, né? Nós tivemos muitas chances do Paysandu para o nível do time que o Paysandu colocou em campo. Então, por mais que a gente queira colocar aí, como eu coloquei, essa questão do time estar se poupando. Então, a zaga do Goiás, ainda que é titular, olha só, é um problema ainda, é uma temeridade aos nossos olhos, aos olhos de quem vê o time do Goiás jogar hoje. Não passa confiança. Espero que isso se solucione. A gente sabe que precisa de reforço. Não vão ter reforço agora porque a janela está fechada para contratação, mas o Goiás precisa sim de ter uma zaga que passe menos apuro na torcida. E na frente também precisamos de uma eficiência maior no ataque. A prova disso é que no final do jogo tinha tudo para sair um 3-0. A bola sobrou livre para o Wendel. O Wendel, na cara do gol, saiu do banco para lá para fazer um gol. Era nítida a chance.
aquela chance perdida mesmo, e chutou para fora, né? Faltou precisão ali na chapada de pé, que com certeza aí a gente já poderia dizer que o Goiás seria o virtual campeão da Copa Verde, né? Mas, de qualquer forma, o resumo do jogo é isso. A gente precisa entender que não dá para jogar 100% o tempo todo. O Goiás jogou para o gasto, conseguiu o segundo gol ali também. 1-0 estava bom, 2-0 está ótimo para o segundo jogo na Serrinha. Então, creio que vamos ter o Goiás campeão da Copa Verde. E temos um time que se poupou também, já que mandou praticamente todos os que estavam à disposição para Belém. Não sei se o time volta para cá ou se vai direto para Salvador, mas é importante nessa rotina cansativa da Série A ter um time se poupando, sabendo dosar, e creio que a comissão técnica está pensando nisso também, né? A diretoria também, etc. Acho que isso tudo está acordado de ser dessa forma. E uma vitória a mais, 2 vitórias em sequência, ainda que sejam em situações bem diferentes, mas dá mais tranquilidade para o trabalho que está sendo desenvolvido pelo Emerson Ávila. Creio que ele já é o treinador do Goiás, né? Falta efetivar, não sei por que ainda não fizeram isso de uma forma oficial, mas vamos agora pensar no Bahia, né? E Bahia que um 0-0 na Vila Belmiro, jogando pela Copa do Brasil, também deve ter sido uma partida desgastante. Volta para casa agora para pegar o Goiás, e aí vamos ver quem tem mais garrafa vazia para vender, para dizer um ditado bem antigo que a gente tem aí de memória. Mas enfim, quero que você deixe sua opinião, sua curtida se você puder, se gostou desse vídeo até aqui, e que esperemos aí, vamos ver o que vai acontecer no próximo sábado. A gente volta aqui para comentar alguns detalhes sobre Goiás e Bahia, e vamos seguindo a vida, né? Um abraço, comente aí, deixe sua opinião aqui no Verde 33, e aí uma boa quinta para todo mundo. Até mais.